Bem-vindas, bem-vindos. Reflexões bíblicas. Agora em caminho de preparação para o Natal. Jung, hoje nós já temos uma passagem bastante conhecida, que é conhecida como a Anunciação do Anjo a Maria. Eu vou ler Uhum. o texto aqui, Lucas 1, versículo de 26 a 38, e nós estamos propondo como chave a questão, não é nesse texto, a questão principal não é a virgindade de Maria, mas o tipo de Deus que se manifesta, um Deus que liberta. Vamos lá, vou fazer a leitura na minha versão. Diz o seguinte: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Em Jung, então, aqui a gente tem um anúncio, né, da gravidez de Maria. E aí você já está nos convidando a pensar essa relação a partir de uma outra perspectiva, no qual o central não é o fato de Maria ser virgem e engravidar, mas do tipo de relação que aparece entre a graça de Deus, a libertação. Enfim, como é que a gente pensa essa passagem? Esse texto, um pouco parecido com dos 2, 3 semanas anteriores, os últimos 2, 3, que tem uma linguagem meio estranha, né? Então, nós falávamos semana passada sobre o céu, as estrelas, luzes, etc., né? E aí trabalhando o problema da linguagem. Então, aqui volta de novo o tema da Uhum. linguagem, né? Porque a gente não pode ler o texto com a mentalidade moderna. Em que sentido? Por exemplo, o tema que normalmente as pessoas discutem sobre essa narrativa, ou sobre Jesus e Maria, o pessoal diz: não, mas não faz sentido. Como uma mulher pode ficar grávida? Pode. Não, porque isso. Aí outro diz: não, isso é a prova de que Deus pode tudo. Né? Isso pressupõe uma discussão contemporânea, moderna, de que a questão da ciência, que essa narrativa é uma descrição, e se é científica ou não, e a preocupação moral é a questão da virgindade, que é um tema do, do, da, da rainha Vitória, né, que do moral vitoriana, que onde a questão da virgindade passa a ser uma coisa fundamental. Isso não é preocupação do texto. O texto é de 2.000 anos atrás, então nós não podemos, quase 2.000 anos atrás, então nós não podemos ler como se fosse igual da mentalidade de quem escreveu, que é o Lucas, e a comunidade estava lendo. Ponto. Então tá. Então o que nós vamos entender? Que essa discussão sobre a virgindade ou a vinda de um filho de Deus, que mistura uma relação sexual entre ter uma ação, seres divinos e mulher, tá? E que surge um filho, essa narrativa existe em diversas outras religiões. Então, o que o evangelho quer fazer não é discutir o problema da virgindade da Maria, mas é discutir o Deus que Jesus vem ensinar, que nos revela, é diferente do que se aprende de outras religiões. Esse é sempre o tema central do evangelho. Quem é Deus e qual é a missão de Jesus? Tá.
nesse sentido, como é que nós podemos aprender qual é a novidade de Jesus? Então, por que que Lucas está dizendo, olha, desde o nascimento, o Deus que aparece é diferente dos deuses das outras religiões, ou na Bíblia se discute muito com Javé versus Baal, aquele que exige sacrifícios e etc. Então, nesse sentido, tá. Qual é a questão central? Então, vem assim, o anjo vem e anuncia o que? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é a frase-chave, né, que eu acho. Primeiro, onde é falado, onde é anunciado? Não é nem no templo, esse chegada de Deus que engravida através do seu poder espiritual, não acontece nem no templo, não acontece no palácio do império, nem em Jerusalém, acontece em Nazaré, na Galileia. E assim, isso é muito estranho, né? Para a gente entender isso, no Evangelho de João, né, um discípulo, quando diz, olha, o amigo diz, ó, conhecemos o homem, o Messias. Pô, mas ele é de Galileia, ele é nazareno, o que de bom pode vir de Galileia? Então, quando o Lucas diz, olha, Deus se revela, acontece a chegada na Terra em um lugar estranho, ponto. E normalmente, quando acontece isso, as pessoas ficam com medo, porque a manifestação da ação de Deus, que era, nas religiões chama de ação sagrada, no lugar sagrado, no tempo sagrado, sempre é esse o critério, né, que eles falam, acontece no lugar fora do sagrado, né? E o que se anuncia não é medo, porque a religião sempre trabalha com a fascinação, mas com medo. Você não faça isso porque Deus vai te punir, Deus vai te mandar no inferno. Então, a religião sempre lida com medo e a promessa de algo fascinante. E aqui, de novo, no Evangelho, a gente vai ver a discussão do medo. Começa, alegre-te. E a Maria, o que está acontecendo? Aí a primeira coisa que o anjo diz, não tenhas medo. Essa frase, não tenhas medo, aparece várias vezes no Evangelho. Quando Jesus assim, vem e vê com os discípulos veem Jesus com Elias, Moisés, etc., ficam com medo. E Jesus, não fique com medo. Acontece alguma coisa de tempestade, Jesus, não tenhas medo, homem de pouca fé. Então, esse tema, o Deus não nos dá medo. Quando você encontra Deus, você se alegra. E por que se alegra? Porque você está cheia de graça. O que significa? A gente tem muita dificuldade de entender isso. Cheia de graça é coisa de graça. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar aquilo que você deve para Deus. Né? As pessoas, não, por que eu estou sofrendo tanto? Eu estou punindo, Deus está me punindo porque eu devo alguma coisa. Então, essa ideia de que Deus sempre está cobrando, que nós estamos devendo a Deus, Jesus, o anjo diz, não, cheia de graça. E aí vem, o Senhor está contigo. Isso é, normalmente a gente pensa, Deus está lá em cima, e nós estamos embaixo, todos humildes, de cabeça para baixo, de joelho, etc. Então, nós temos uma apresentação de Deus completamente diferente das religiões. Mesmo o pessoal que estuda em ciência da religião, teologia, sempre fala, não, porque Deus é o sagrado, e o sagrado se manifesta com a fascinação e medo. Isto é religião normal. O de Jesus, por isso que Jesus é meio estranho. Jesus, não, o Deus de Jesus não é assim. Então, pá. Aí nesse processo, né? Quer dizer, então como é que se dá essa encarnação? Através, nesse mito, sempre como Deus, os deuses, no caso aqui, o Deus Javé, entra numa relação, é o que a gente tem a metáfora da relação sexual. Que nos ritos nos lugares sagrados, onde você tem relações sexuais sagradas, isso é uma discussão que está no Antigo Testamento, não é o tema da prostituição normal, é prostituição sagrada, isso é a mulher que faz parte do ritual sexual sagrado,
né? Você sempre também tem violência, sempre associado ao estupro, porque o Deus vem com poder, ele põe e impõe, né? Para dizer que é forte. Então, toda manifestação do sagrado nas religiões está associada à violência. Tem um famoso clássico livro do René Girard chamado A Violência e o Sagrado, né? E o que Jesus, o Evangelho coloca é isso: Jesus não é assim. A manifestação de Deus na história e na vida da Maria não se dá com isso. Para mostrar que não tem nenhuma violência, não tem nem sangue do primeira relação sexual. Deus é totalmente sem sangue, sem violência. Por isso a importância da ideia de não é o problema da virgindade, é que Deus encarna sem passar pela violência e pelo sangue. Isso é a experiência humana de uma concepção sem virginal. Deu para entender? Então, o problema não é virgem ou não é virgem. O problema, o Deus que atua, não tem nenhuma relação com violência e com sacrifício e com sangue. Feito isso, então agora tá. Qual é o anúncio que o Filho do Altíssimo está entre nós, né? E quem é nós aqui? É uma pequena comunidade extremamente pobre, que está na esperança, no desejo de que Deus vai nos dar a justiça e paz que o Império Romano não dá, e que o templo também não oferece. Então, daí essa coisa. E aí, para mostrar que isso não é só coisa maluca, isso é uma coisa muito importante. Não, eu vi, Deus me mostrou e pronto, ninguém viu, mas eu vi. Não. Aí, essa experiência é real, tem objetividade. A prima também teve essa experiência do poder de Deus. Então, a religião, a fé cristã não é algo maluca, individual. Não, isso é uma experiência da comunidade. Sim, se para Deus tudo é possível, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Aí volta essa discussão. E a frase do anjo não é Deus tudo pode. Ele diz, para Deus nada é impossível. Essa é muito interessante. Por que não diz Deus pode qualquer coisa? Não. Deus não é. Deus tem poder de fazer tudo isso, mas o Deus que faz isto é o Deus do amor, da graça. E por isso ele não faz qualquer coisa. Ele poderia fazer, mas não faz. Percebe? Então, não, se Deus realmente quisesse, faria tudo isso. Como não faz, é porque Deus é contra o que a gente precisa, ou os pobres sofrem porque precisa sofrer. Não, Deus não impõe sobre a humanidade as coisas. Deus está dizendo, o sofrimento não vem de Deus. A pobreza vem da injustiça dessa economia. E o que Deus faz é mostrar que Deus não é assim, que Deus não está querendo isto, e está chamando as pessoas e daí a importância da liberdade, porque nós fazemos, não porque Deus nos obriga, mas pela graça, nós somos chamados sem obrigar, ser chamado isto é importante, isto é o que Deus nos pede, e aí lutar pela justiça. E essa então é a discussão de qual é a chamada. O tema central é o Deus da misericórdia que nos convida e que acontecimento, a aparição de Deus na história se dá não no poderoso, nos lugares poderosos, através da violência, mas entre os pobres, entre as pessoas que se participam dessa comunidade e encarna a missão que Jesus recebeu. Deu para pegar? Vamos lá, se eu passo no teste aqui, olha, eu fiz umas anotações para tentar organizar. Então, o anjo alegre-se, ele anuncia alegria. Curiosamente, a Maria fica preocupada, né? Na sequência, o Evangelho diz que ela
ficou preocupada e ficava se perguntando que confusão que vai dar nisso aqui, né? E aí, então, a ideia do não tenha medo, o diálogo entre eles, e depois desse diálogo, Maria desfaça-se, né? Então, eis aqui a serva do Senhor. Bem, você diz para a gente que, e é verdade, a gente pode procurar nas religiões, na história das religiões, diversas histórias de deuses que têm filhos com mulheres. Então, qual que é a novidade desse processo, desse fato fundamental da fé cristã, que é a encarnação, o mistério da encarnação, né? Aí você apresenta para a gente, eu anotei 4 diferenças, veja só. De um lado, em geral acontece no templo, no palácio, nas grandes metrópoles, e aqui acontece numa casa em Nazaré, na periferia. Segunda diferença, em geral, se manifesta com medo do poder sagrado, e aqui nós temos o anúncio da alegria, da graça, Deus está contigo. Terceiro, em geral, é marcado pela violência, pela força, pela submissão da mulher, e aqui não há uma imposição, ela é consultada, tanto que ela oferece um aceite, né? E a última coisa é que o Filho do Altíssimo, que oferece justiça e paz, ele não está no centro do poder, mas ele se manifesta na comunidade. E aí tem como exemplos concretos Maria, Isabel e outras personagens que são listadas, né? É isso. Essa Essa é um tema muito complexo para a gente falar em 15, 20 minutos, então é isso. É, é, é uma chave para interpretar e ver se, olha, com calma. Essa, no fundo, a sua experiência com Deus te dá paz ou medo? Te dá a chamada para fazer o bem ou fechar-se em seus pequenos probleminhas? Essa é a chamada que Maria nos ensina. Muito bem, a gente termina por aqui com um convite a reler essas passagens que nos preparam para o Natal, que em geral são passagens que nos convidam a superar o estado de medo e desânimo em vista de uma esperança, né, em vista da justiça, da paz, e que a gente possa procurar encontrar as diferenças do Deus de Jesus, que ele se manifesta desde o começo até o final dos evangelhos, né? Jung, obrigado, um Até. abraço, até semana que vem.